Senhoras e senhores deputados, então vamos retomar os nossos trabalhos. Agradecer a presença do Sr. Dr. André Trindade, Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, que, como referi, está nesta comissão no âmbito do conjunto de audições aprovados sobre o tema da produção adicional do Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Saúde de Santa Maria. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição irá decorrer. Irei dar de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, enquanto proponente destas audições, que foram aprovadas pelo plenário da Comissão. A Sra. Deputada irá dispor até 4 minutos para colocar as suas questões. Darei de imediato a palavra para responder ao Sr. Dr. André Trindade, agradecendo antecipadamente, na medida possível, que se pudesse conter em igual período de tempo para os esclarecimentos prestados em instâncias da Sra. Deputada, com a certeza que depois, imediatamente a essa sua resposta, irei dar a palavra por ordem de crescente representatividade aos demais grupos parlamentares e aí sim, como só responderá afinal, irá dispor de um tempo que eu creio razoável para responder todas essas questões e eventualmente alguma que tenha ficado por responder à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Senhora Deputada, apresentando os meus cumprimentos, dou-lhe a palavra de imediato, até 4 minutos, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também o Dr. André Trindade, quem agradeço a presença aqui nesta comissão. E começar por dizer que a ACSS tem um papel central, obviamente, no sistema de saúde, ou pelo menos deveria ter. É responsável pela contratualização com as ULS, pelo controle orçamental e também por garantir que há mecanismos de monitorização eficazes da produção clínica, incluindo da produção adicional e, portanto, estou à espera de muitas respostas da sua parte sobre todo este processo que se verificou no Hospital de Santa Maria. No caso do Serviço de Dermatologia da ULS de Santa Maria, os valores pagos levantam dúvidas legítimas sobre a eficácia destes mecanismos e esta audição serve precisamente para perceber o que é que falhou, o que é que pode ser corrigido, o que é que está a ser corrigido e o que é que podemos aprender para o futuro. E, portanto, começo por perguntar que papel tem a ACSS na validação ou no acompanhamento dos planos de produção adicional das ULS, se a ACSS teve em algum momento conhecimento de valores fora da norma, digamos assim, na ULS de Santa Maria e principalmente na dermatologia. Depois, pergunto se existem mecanismos automáticos de alerta na ACSS para identificar casos em que os valores de produção adicional são muito elevados ou são desproporcionais, quer dentro das ULS ou por profissional de saúde. Depois, sobre os pagamentos em si, pergunto se os pagamentos de produção adicional, se há alguma verificação por parte da ACSS ou se basta as ULS indicarem esses valores, isto faz parte do contrato, é simplesmente pago e, portanto, a ACSS basicamente só paga. E aqui, neste sentido, pergunto se considera que o atual modelo de pagamento da produção adicional também pode criar incentivos que, de certa forma, favorecem abusos ou desresponsabilizam os conselhos de administração. E porquê? Porque o modelo de financiamento das ULS pressupõe esta produção adicional e, portanto, as próprias ULS têm um financiamento maior se esta produção adicional existir e, portanto, não há propriamente um incentivo dos conselhos de administração a fiscalizarem este tipo de situações e, portanto, estamos nós todos contribuintes a pagar mais por algo que... E atenção, eu já disse aqui várias vezes, nada contra a produção adicional, agora temos é que garantir que serve exatamente para o propósito que foi criada. Depois pergunto também se no seguimento deste caso, que entretanto foi conhecido, se a ACSS tomou algum tipo de medidas para reforçar os controlos, deu algumas orientações às ULS, o que é que fizeram e que contributos, tendo nós já ouvido falar da parte do Governo de um novo SINAC, portanto, que contributos terá dado a ACSS para este novo modelo que possam mitigar eventuais problemas. Mas depois, para terminar, há de facto uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O Dr. André Trindade era vogal do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, se não me engano, desde 2023, portanto, numa altura em que esta situação já ocorria, e, portanto, teria conhecimento deste tipo de valores que eram pagos, nomeadamente na dermatologia, eventualmente a outros
departamentos, que não sabemos se existem ou não, e, portanto, eu pergunto o que é que nos pode dizer sobre isto. Nós ouvimos o Dr. Carlos Martins aqui falar de vários mecanismos de controle e de fiscalização. O Dr. André Trindade tinha o pelouro financeiro no Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, na altura, e, portanto, estes controlos efetivamente existiam ou não? Como é que, então, este tipo de situações não é detectado? E pergunto se os detectou na altura, o que é que fez para evitar este tipo de situações? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, e, portanto, a palavra ao Sr. Dr. André Trindade para prestar os esclarecimentos, faça favor, até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados e agradecer esta oportunidade de se poder clarificar, dentro do âmbito, naturalmente, daquilo que são as atribuições da ACSS, as questões que foram colocadas e que também agradeço. E, de facto, seria muito importante nós começarmos por clarificar âmbitos. O primeiro âmbito é, de facto, a ACSS ter responsabilidades naquilo que é o normativo de codificação, portanto, em garantir que o sistema existe, que ele funciona, que os codificadores codificam de acordo com aquilo que são as normas definidas para efeitos de codificação. Digamos que a codificação é aquilo que nos permite transformar atos clínicos em faturação. Como a senhora deputada dizia muito bem, a ACSS contratualiza com as unidades locais de saúde e com os institutos portugueses de oncologia um conjunto de atividade assistencial que desde 2024 tem como critério o critério da capitação, ou seja, há um envelope financeiro que é contratualizado com cada uma destas entidades e as entidades, na contrapartida desse envelope financeiro, asseguram a cobertura assistencial à população da sua zona de influência. E, portanto, a clarificação que importa fazer é, quando nós falamos de produção adicional, estamos a falar de uma responsabilidade que compete à direção executiva. Quando estamos a falar do normativo de codificação, é uma responsabilidade da ACSS. Mas é uma responsabilidade que tem de atender a um critério que já, enfim, já é bastante conhecido há muitos anos no Serviço Nacional de Saúde, é que uma ULS, uma Unidade Local de Saúde, ou um Instituto Português de Oncologia, são empresas públicas empresariais e, nesse sentido, ao abrigo daquilo que está disposto na lei, dispõe de autonomia financeira, autonomia administrativa e, portanto, quando a ACSS contratualiza com estas entidades um determinado conjunto de atividade assistencial, ela está a fazê-lo, a ULS ou IPO vai fazê-lo em nome da ACSS, em nome da tutela, em nome da política de saúde. E, portanto, nós não, no âmbito dessa autonomia, a ACSS não vai dizer a autonomia que eu creio que se quer, e foi esse o espírito, aliás, da criação das unidades locais de saúde, ou da generalização, não da criação, porque elas já existiam antes, mas da generalização, o espírito foi exatamente esse, foi o de, perante um contrato-programa que se acorda com estas entidades, assegurar que depois, no âmbito da sua autonomia de gestão, elas dispõem de um conjunto de instrumentos para, umas, apostar mais na produção convencional, outras apostar mais na produção adicional. E, portanto, a convencional, a ACSS, e, enfim, vamos ter tempo, depois explicarei em maior detalhe o que nos permite distinguir uma coisa da outra. A produção adicional, digamos, as tabelas de preços normativos é uma responsabilidade da ACSS. Quando passamos para a tabela, que é apenas mais uma coluna na tabela, para a tabela da produção adicional é uma responsabilidade da direção executiva, e isto não é apenas porque sim, é porque há aqui uma direção executiva, enfim, depois terá naturalmente a oportunidade com o Sr. Diretor Executivo, tem uma responsabilidade de gestão da rede e caberá à direção executiva, no âmbito das suas atribuições, perceber onde é que é ou não necessário fazer uma recuperação da atividade assistencial, que essa é a gênese do SIGIC, uma maior recuperação da atividade assistencial. E, portanto, era o que me importaria dizer neste tempo que tenho. Muito obrigado, Sr. Doutor, e cumpriu rigorosamente o tempo, 4 minutos. Felicito.
há quem tenha mais experiência parlamentar e com maior dificuldade em se conter no tempo que está atribuído. Vamos então, como referi, dar início, ainda nesta primeira ronda, mas no outro figurino, por ordem decrescente da representatividade parlamentar, darei a palavra sucessivamente aos diversos grupos parlamentares. O Sr. teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que lhe devolverei a palavra depois de todos os grupos colocarem as suas questões. Assim, iniciarei pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Isabel Fernandes, creio. Exato. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da ACSS, Dr. André Trindade, começo por lhe agradecer, em nome do Grupo Parlamentar e dos deputados do PSD, a sua presença aqui, a sua disponibilidade também para esta audição, que ocorre num contexto especialmente exigente para o Serviço Nacional de Saúde e para a confiança dos cidadãos e na confiança que os cidadãos depositam no SNS. O que está em causa, como todos sabemos, ultrapassa o concreto episódio do Serviço de Dermatologia do Hospital da ULS Santa Maria, porque o que está verdadeiramente em causa são os mecanismos de controle ou, por vezes, a sua ausência ou ineficácia no modelo de produção adicional que, tendo sido criado, sem qualquer dúvida, com um fim meritório, pode ser distorcido, fragilizando o sistema e penalizando a percepção pública do SNS. Não temos dúvidas que a maioria esmagadora dos nossos profissionais de saúde atua com ética, dedicação e sentido de missão, e é importante reforçar que é pelo seu esforço individual e em equipa que resulta a produção adicional. Também consideramos fundamental defender esta posição com toda a clareza para que não se confunda o que é a nossa responsabilidade de legisladores com um populismo político. Não queremos perder nunca o horizonte por causa de uma nuvem, mas é também nossa responsabilidade garantir que o sistema dispõe das ferramentas necessárias para evitar que más práticas, mesmo que isoladas, se repitam ou passem despercebidas durante anos. Sr. Presidente André Trindade, sabemos que a ACSS, e o senhor já reforçou aqui, tem um papel central na contratualização com as unidades de saúde, na gestão dos recursos humanos e financeiros do SNS e na regulação do acesso e no controle da despesa. Sabemos também que a ACSS tem vindo a reforçar os seus instrumentos internos de auditoria, de codificação clínica e de monitorização da produção adicional e que esteve envolvida no desenvolvimento do novo sistema, do SINAC, que substituirá o SIGIC até ao final do ano. Mas o caso de Santa Maria veio-nos provar que os sistemas de validação que temos, mesmo quando automatizados, não são infalíveis. 12 momentos de controle automático falharam na detecção de anomalias e possíveis irregularidades, e se o próprio Conselho de Administração da OLS afirmou que tudo estava em conformidade com o plano de serviço e com o sistema, então podemos ter que identificar aqui problemas de fundo na gênese do próprio sistema. É nesse sentido que lhe perguntamos que mecanismos de validação da produção adicional, nomeadamente da atividade cirúrgica, estão... E isto complementa aquilo que já nos disse aqui, que é da direção executiva a tabela, mas quais os mecanismos que estão diretamente sob a responsabilidade direta da ACSS, direta ou indireta, que medidas concretas estão a ser preparadas no âmbito da transição do SIGIC para o SINAC para garantir que estas situações, como as que ocorreram em Santa Maria, não voltem a acontecer. Se a ACSS tem condições técnicas e legais para exercer um controlo mais ativo e preventivo, nomeadamente com recurso a análises cruzadas, alertas automáticos e auditorias clínicas em tempo útil, e como é que hoje em dia a ACSS está a articular com a direção executiva do SNS e com a IGAS na detecção e prevenção destas irregularidades, e que margem é que o senhor vê como possível para melhorar esta articulação? Senhoras e senhores deputados, o atual Governo não tem varrido os problemas para debaixo do tapete, pelo contrário, está a reformar estruturalmente o modelo de acesso e de produção adicional, com mais transparência, com regras mais exigentes e com mecanismos de responsabilização reforçados.
O novo SINAC é um passo decisivo nessa direção, mas como legisladores e como representantes dos cidadãos, precisamos de assegurar que a mudança não é apenas tecnológica, importa que seja também cultural, organizacional e ética. E contamos com a ACSS neste esforço coletivo de transformação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora a palavra à Sra. Deputada Marta Silva, que chega também. 4 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ACSS, muito bem-vindo. Depois de várias audições, parece-me que já ninguém aqui tem dúvidas sobre aquilo que aconteceu. Produção adicional usada abusivamente, registros clínicos sem validação, pagamentos milionários e um sistema que falhou em toda a linha. Tudo isto acontecendo ano após ano, sob auditorias internas que, pasmem-se, nunca viram nada de irregular. E sabemos que o que aconteceu em 2 casos de abuso muito concretos, agora o país quer saber, são estes 2 casos a ponta de um iceberg? Quem é que vai ser responsabilizado e como? É que só depois de denúncias públicas e muita pressão mediática é que se começaram a desenhar algumas consequências e para os portugueses essas consequências não chegam. Houve a suspensão da produção adicional em dermatologia, houve a abertura de inquéritos, houve demissões de diretores e parece que a Ordem dos Médicos pretende fazer uma análise, mas, infelizmente, à data de ontem, ainda aguardava esclarecimentos adicionais. Mas a pergunta é, e antes? Antes deste mediatismo todo, porquê que o sistema nunca funcionou de forma preventiva? E, mais importante ainda, como é que vamos garantir que isto não se repete com o novo modelo relativamente ao SINAC? É que há algo que tem que ficar claro. Os contribuintes são quem paga o SNS e aquilo que querem saber é se alguém vai devolver o dinheiro que recebeu indevidamente, se alguém vai ser disciplinarmente punido e quem é que vai responder criminalmente se for caso disso. Porque não pode haver 2 pesos e 2 medidas no SNS. Um peso para os utentes que o financiam e que não têm acesso quando precisam e outro para quem em poucos dias acumula jackpots sem controle, sem cruzamento de dados e sem validação médica. Sr. Presidente, com todo o respeito, que é muito, é aqui que entra a responsabilidade da ACSS. Não basta validar faturas, a ACSS coordena, financia e monitoriza a atividade assistencial do SNS. E quando há indícios de fraude, tem a obrigação de atuar e depressa. E por isso pergunto-lhe, muito objetivamente, está a ACSS a analisar todos os casos semelhantes noutras ULS? Já estão a ser cruzados dados clínicos com dados financeiros? Vai ou não exigir a devolução de verbas indevidamente pagas caso se comprove que houve fraude ou falsificação de registros clínicos? Qual é, afinal, o papel da ACSS neste novo sistema SINAC? E como é que vai garantir que estas situações não se vão repetir, agora com um modelo centralizado e de maior escala? Por fim, vai manter-se passiva, quando eu digo passiva, a ACSS, vai manter-se passiva relativamente à falta de cooperação entre a ULS de Santa Maria e a Ordem dos Médicos? Ou já houve, à data de hoje, essa cooperação e já foram prestados os esclarecimentos? É que, para finalizar, quando há indícios sérios de má prática e enriquecimento ilícito, não podemos, de forma nenhuma, esconder processos nem atrasar investigações. Para já são estas as minhas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Segue-se, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade, também. 4 minutos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento o Dr. André Trindade, Presidente da ACSS, dando as boas-vindas aqui à Casa da Democracia e agradecendo os esclarecimentos que já nos foi dando e que certamente irá continuar a dar ao longo desta audição. Evidentemente que esclarecer estas matérias é um fator muito relevante até de interesse público, porque impacta aquela que é a confiança dos portugueses
e dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós sabemos que a transparência e que uma boa gestão dos recursos públicos são absolutamente fundamentais e nós queremos garantir precisamente isso, que a confiança que os cidadãos têm no SNS não seja colocada em causa. Mas sabemos também que a produção adicional é uma ferramenta, um mecanismo que é muito importante para mitigar as listas de espera, sobretudo em especialidades que têm mais constrangimentos. E, portanto, tendo em conta estas considerações e tentando não repetir aquilo que já foi dito, porque são questões importantes, eu acho que há 4 domínios fundamentais em que devemos perceber em cada momento aquilo que eventualmente poderá ter falhado. Um primeiro domínio sobre a autorização e o enquadramento legal, para percebermos de que forma se existia uma autorização prévia do Conselho de Administração ou da Direção Clínica para que fossem feitos estes procedimentos e se existiam inclusivamente circulares normativas para suportarem esta necessidade da produção assistida, produção adicional, se todos estes requisitos foram cumpridos. Depois, um segundo domínio relativamente ao registro e ao controlo da produção adicional. Nós já vimos aqui em audições passadas que existiam vários mecanismos de controlo, o que é certo é que estes eventualmente terão falhas. E, portanto, tentar perceber aqui da parte da ACSS se já existem relatórios periódicos ou se fazem auditorias ou se já tem algum resultado, alguma auditoria realizada a este âmbito, e aqui não só para o ALS de Santa Maria, mas a nível global, para percebermos de que forma é que está a ser gerida todas estas questões. Depois sabemos também que este assunto tem implicações graves financeiras e, portanto, de que forma é feita essa gestão dos recursos financeiros no SNS, que é uma competência da CSS, e, portanto, neste ponto em específico, o que é que terá passado para que fossem feitos estes pagamentos desta forma. E depois tentar perceber também, numa fase final, se esta questão da produção adicional versus a produção base, se não há aqui alguma diversidade, ou seja, se a produção adicional não está a colidir com aquela que é a atividade programada, se estão a ser cumpridos todos os critérios que são devidos para o efeito. E, chegados aqui, o que lhe pergunto também é que se não vão existindo, pelo menos até o momento, respostas para estes assuntos, até quando é que a produção adicional vai ficar suspensa e que o impacto negativo que nós sabemos que isso tem na vida de todos os utentes. E já agora, o Partido Socialista tem vindo a defender um modelo diferente, que é o modelo dos CRI. Como nós sabemos, são unidades com objetivos assistenciais muito bem definidos, financeiros e de qualidade, e, portanto, o que lhe perguntava também neste domínio é que, se sabemos que os CRI têm um potencial real para reduzir irregularidades no sistema dos inscritos em cirurgia, ainda que uma autonomia bem regulada, que sejam submetidos a auditorias e que operem com regras de transparência, avaliação e equidade clínica, se considera que este modelo é, porventura, um modelo mais benéfico para este tipo de situação, ainda que não dispensa, obviamente, toda a vigilância externa e toda a regulação que se exija um sistema desta natureza. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não vislumbro mais nenhum grupo parlamentar. Confirma-se. O Sr. disporá, então, de, a rigor, 12 minutos, mas com a tolerância da mesa. Faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado pelas questões colocadas. Enfim, poderei aqui responder cirurgicamente a uma outra questão, mas todas elas têm uma linha comum, que é de percebermos ao certo como é que é feita a gestão e o controle de todo este sistema. Portanto, como eu estava a dizer, na explicação que eu vou dar, nós temos de ter todos presentes uma coisa muito importante. A codificação clínica é, desde 2019, um ato médico. E, portanto, é o Regulamento da Ordem dos Médicos, o 698/2019, que, no seu artigo 6º, define os atos médicos em geral, e no qual diz a codificação clínica insere-se nesses atos médicos. E, portanto, sendo um ato médico, agora independentemente da ACSS, Direção Executiva, o LS e POs, a auditoria a atos médicos tem uma sede própria para ser feita.
Podemos, como a senhora deputada do Chega referiu, Marta Silva, podemos naturalmente fazer as relações com a dimensão financeira e o impacto financeiro, de facto, mas há aqui uma linha que não pode ser ultrapassada, que é aquilo que é o desempenho do médico, aquilo que é a responsabilidade clínica do médico, tem de ser observado, avaliado pelas instituições e entidades competentes para isso, e que de todo não será, enfim, terá aqui mais uma vez a senhora Diretora Executiva, não será naturalmente nem a ACSS, nem a Direção Executiva, nem a própria ULS, porque é algo de muito sério, aquilo que é um ato médico. Dito isto, outro aspecto muito importante é o facto, e só em termos de enquadramento, nós em 2024 foram codificados cerca de 1.600.000 episódios, portanto, decorrentes daquilo que é a atividade assistencial. E temos cerca de 722 codificadores em exercício. Numa média simples, estamos a falar que cada codificador codifica 2.261 atos médicos por ano. Isto é uma atividade em adicional àquilo que é a atividade, sem pôr aqui em causa a atividade de codificação, mas a atividade mais nobre, que é prestar cuidados de saúde aos utentes da parte dos médicos. Portanto, é uma atividade adicional. Esta atividade, importa referir que ela corresponde ou respeita um conjunto de normativos internacionais de codificação e temos de perceber que a competência da ACSS perante aqueles esclarecimentos que já tive a oportunidade de fazer à senhora deputada da Iniciativa Liberal, as competências da ACSS passam essencialmente, como eu estava a dizer, e agora posso também dar um pouco mais de detalhe, por garantir que todo o processo normativo, todos os sistemas de informação necessários à codificação, a formação dos médicos codificadores e auditores acontece, e também aqui a questão do agrupamento do GDHs, ou seja, genericamente a ACSS tem a responsabilidade de garantir que todo o sistema de informação e de normativo pelo qual seguiam os médicos codificadores e auditores está atualizado. Para quê? Para que todas as ULS, para que todos os IPOs, quando estão a transpor um ato um ato assistencial numa faturação para o hospital, fazem todos da mesma forma e que há, no fim de contas, aqui uma equidade em termos da faturação. Razão pela qual o próprio processo de codificação, a ACSS procura de tempos a tempos ir sensibilizando as ULS e os EPOs para a necessidade de ser feita uma boa codificação. Esta codificação, primeiramente, tem impacto naquilo que é a faturação dos hospitais, entenda-se aqui a faturação dos hospitais, aquilo que é o envelope financeiro que a ACSS vai contratualizar, mas também agora no contexto da capitação, a capitação tem por base a estratificação do risco da população que a OLS serve e, portanto, se eu codifico bem os atos médicos que faço, eu codifico bem a prevalência das doenças, codifico bem toda a atividade assistencial que vou fazendo e, portanto, posso ir ajustando o orçamento à maior ou menor complexidade das OLS. Mas este exercício da codificação passa primeiramente pela tal tabela. Portanto, é elaborada uma tabela de preços em ambulatório e em internamento e definido o preço que está associado a cada um desses atos. E isto é importante, a elaboração desta tabela de preços, porque vai servir de referencial, como a senhora deputada do Partido Socialista estava há pouco a referir, Sofia Andrade, vai ser importante para que todas as ULS tenham o mesmo referencial de valorização da sua produção. E, portanto, há esse referencial, há essa tabela e, ao lado depois, com base na tabela da produção convencional, a Direção Executiva define, a partir dessa tabela, quais são os preços da produção adicional. E, portanto, é a partir dessa produção adicional que depois a codificação que ocorre
dessa produção adicional é feita. Portanto, também aqui na definição de tabelas há uma separação entre aquilo que é a responsabilidade da ACSS, que é a produção convencional, que é aquela que contratualiza, e depois a produção adicional, que decorre um pouco daquilo que são as necessidades que as entidades identificam no âmbito da maior pressão ou menor pressão assistencial que têm de socorrer-se da produção adicional. Por outro lado, também dar nota que não basta atualizar esta tabela de preços. É necessário depois, também nos sistemas de informação, que são usados para os codificadores carregarem toda esta informação, é importante fazer essa parametrização. Eles são essencialmente 3, é o sistema de informação da morbilidade hospitalar, onde de facto os codificadores carregam toda esta informação, os auditores também fazem toda esta avaliam toda esta informação, e a base de dados de informação de morbilidade hospitalar, que inclui todos os episódios hospitalares. Portanto, é o universo de toda a atividade assistencial que a ACSS contratualiza. Eu aqui estou a dizer erradamente contratualiza. A ACSS, o que faz, tecnicamente falando, é define os termos de referência para a contratualização, ou seja, o enquadramento de contratualização com o qual a direção executiva depois vai fechar o contrato com as entidades. E, portanto, mais uma vez, esta diferença muito importante, que é a direção executiva é que vai aferir a maior ou menor relevância em cada especialidade, em cada região, de se apostar mais ou menos num conjunto de especialidades em função daquilo que também são as necessidades regionais de saúde. Depois da tabela definida dos sistemas parametrizados, cabe também à ACSS assegurar a formação de codificadores, de médicos codificadores, e esta formação é genericamente um curso que é promovido em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública. Um curso, são promovidos 4 cursos de 100 vagas por ano, para dar a resposta às necessidades de formação identificadas pelas próprias ULS e IPOs, e, portanto, há depois também, para aqueles que já são codificadores e auditores, a formação contínua que é dada ao nível das notas de codificação transmitidas pela ACSS no seu site. Portanto, atualizações à formação que as pessoas vão tendo e que vão sendo dispensadas nestas notas de codificação. Em termos de auditoria, a ACSS tem um plano anual de auditoria, mas há conformidade à codificação clínica. Ou seja, o que a ACSS vai auditar, são cerca de 4 auditorias anuais que faz, com recurso a especialistas de codificação, é perceber se nas ULS os seus sistemas de informação, as parametrizações, as práticas estão de acordo com o referencial normativo. A ACSS, não, como eu disse há pouco, não vai fazer uma avaliação ao ato clínico da codificação dos médicos. Portanto, vai só ver se está tudo bem parametrizado, se estão a seguir as práticas e os normativos da ACSS. Por outro lado, dar nota também que, para se compreender qual é o papel da ACSS, importa também compreender qual é o papel também da própria, das próprias entidades, portanto, das ULS e dos IPOs. E, neste sentido, eu gostaria de dar nota que todas estas entidades têm constituído na sua orgânica o chamado Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica. Portanto, é um gabinete específico da ULS que codifica todos os episódios clínicos de internamento, cirurgia de ambulatório e consultas médicas, seguindo, lá está, as normas de codificação clínica divulgadas pela ACSS. Também este gabinete de codificação e auditoria clínica audita para garantir a qualidade da codificação e o cumprimento destas mesmas normas. Por outro lado, também assegura o agrupamento dos grupos de diagnóstico homogéneo. Portanto, os tais dados que nos permitem fazer a transposição da atividade assistencial para a codificação. E, portanto, depois, o que estes gabinetes fazem é, usam estes dados codificados para fins de faturação e para fins estatísticos e para todos aqueles que eu há pouco referi que são muito importantes
para se ter aqui o perfil assistencial das entidades. Estas equipas podem incluir codificadores internos, codificadores externos e também como médicos auditores e assistentes técnicos que dão suporte a estas equipas. Naquilo que concerne às melhorias que transversalmente também os senhores deputados foram questionando, eu diria que há uma melhoria óbvia decorrente do caso específico que aqui falamos, mas que eu diria que deveria ser uma medida de bom senso, mas ela naturalmente poderá ficar plasmada numa circular informativa da ACSS, que é de facto a segregação entre o prestador do ato médico e a pessoa que depois vai codificar ou auditar, ou seja, garantir-se que isso não acontece, e isso depois o Sr. Diretor Executivo terá a oportunidade de falar sobre as potencialidades do SINAC, mas naturalmente é expectável que o SINAC venha a cobrir todas as questões que já tinham vindo a ser identificadas no passado e que agora, por maioria de razão, assumiram uma importância redobrada. E, portanto, essa seria a primeira melhoria. A segunda, o reforço naturalmente constante da sensibilização junto destas entidades para a criticidade do processo de codificação, de fazer um bom processo de codificação e, enfim, poderei depois, na minha próxima intervenção, continuar com mais linhas de melhoria, não querendo desrespeitar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então prosseguir, dando imediatamente início à segunda ronda, que é particularmente curta, no que diz respeito ao tempo destinado aos senhoras e senhores deputados, apenas 1 minuto. Pergunto ao Sr. Deputado Alberto Machado, será o primeiro a usar da palavra, no nome do Grupo Parlamentar do PSD, 1 minuto. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ACSS, Dr. André Trindade. Agradeço já os esclarecimentos que já foi prestando ao longo desta audição, que nos permitem começar a perceber os contornos desta questão. Ora bem, ficou aqui bem claro, e todos sabemos, que quem financia o sistema é a ACSS e, portanto, saberá certamente a ACSS qual é a proporção, qual é o rácio da produção normal e da produção adicional. Eu gostaria que nos pudesse informar objetivamente sobre esses dados. Importa também perceber qual tem sido a evolução desse rácio ao longo dos últimos anos e, por último, face ao pouco tempo que tenho, dar-lhe nota que gostaria também que nos dissesse há quantos anos é que este sistema está implementado e se nestes anos já detectaram algum problema semelhante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Almeida. Palavra agora novamente à Sra. Deputada Marta Silva. 1 minuto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também. Eu chamei. Peço desculpa. É que tinha acabado de falar. Exatamente, é que eu tinha acabado de falar. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado Alberto Machado. Sra. Deputada Marta Silva, faça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também os esclarecimentos prestados até agora pelo Sr. Dr. André Trindade e dizer que, no final desta audição, percebemos que esta questão não é só uma questão de gestão, é uma questão de credibilidade do SNS e de justiça para aqueles profissionais que trabalham bem, e também para os doentes que esperam muitas vezes tempos demasiado longos. Se foram exceções, têm que ser punidas exemplarmente. Se foram práticas toleradas no tempo, então temos um problema sistémico para resolver. E a ACSS aqui tem a responsabilidade de o dizer e de agir sem silêncios. Acho que o povo português está farto de silêncios e, infelizmente, tem existido demasiado silêncio a cada polémica que existe da parte da tutela, sem encobrimentos e, sobretudo, sem impunidade. Termino com uma pergunta fundamental, que é, se calhar, a mais importante de todas, é quem é que controla os controladores. Porque se até as auditorias internas disseram que estava tudo ok e tudo em conformidade, como é que os portugueses podem voltar a confiar neste novo sistema
o SINAC, e como é que vocês garantem que isto não se vai repetir no tempo? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade, também 1 minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez ao Dr. André Trindade pela sua presença e pelos esclarecimentos que nos foi dando. Falou-nos muito aqui da eventual responsabilidade do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, que teremos a oportunidade de escutar de seguida. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Relativamente àquilo que são as competências da ACSS, disse-nos diversas vezes que tem a competência de garantir que todos os sistemas funcionam e que dão, inclusive, formações aos médicos que fazem essa codificação. E, portanto, é com alguma estranheza que, havendo toda essa garantia para que o sistema funcione e com os médicos que têm a devida formação, como é que é possível este preenchimento dos formulários da codificação por médicos que vão praticar o próprio ato? Disse-nos, entretanto, que foi uma das melhorias que foi implementada, ainda não foi, esperemos que seja implementada para que haja essa segregação. Portanto, vemos com alguma estranheza como é que isto é possível com tantos mecanismos de fiscalização, como é que uma questão que nos parece de fácil percepção, que deve ser alterada, como é que chegamos aqui. E, efetivamente, o que chegamos aqui ao final de tantas audições que fizemos sobre este assunto e continuamos a perguntar, mas afinal o que é que falhou? Em que ponto de todo este processo é que podemos identificar alguma coisa que tenha corrido menos mal e que é que está a ser feito para além desta melhoria óbvia que nos falou para melhorar este sistema? Muito obrigado, Sra. Deputada. E, supostamente, para concluir, Sra. Deputada Joana Cordeiro, que já tinha começado. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as respostas da Dra. André Trindade e correndo o risco de repetir um bocadinho as palavras da deputada Sofia Andrade, em tantas audições que nós já fizemos, ouvimos o Presidente do Conselho de Administração, ouvimos a IGAS, ouvimos o Presidente da ACSS e não há uma resposta concreta sobre o que se passou na ULS de Santa Maria. A ACSS, e eu vou ler o site da ACSS, diz: tem como missão assegurar o planeamento e gestão dos recursos financeiros do Ministério da Saúde e do SNS. Afinal, a ACSS está a gerir exatamente o quê? Porque se, afinal, não controla nada, portanto, paga simplesmente às ULS, afinal não gera nada. Portanto, não há nenhum tipo de fiscalização, não há nenhum tipo de controle, portanto, aquilo que vier lá na folhinha de Excel, a ACSS paga, e eu, sinceramente, não era isso que eu esperava que a ACSS fizesse. Portanto, eu, neste momento, e correndo o risco de me repetir no que já disse em todas as segundas rondas destas audições, fico mesmo preocupada e, neste momento, não consigo perceber qual é o papel da ACSS, e principalmente no momento em que gastamos cada vez mais com o sistema de saúde em que nós temos, acho completamente inaceitável e inadmissível que a ACSS, que é quem tem a missão de pagar, me chegue aqui, o seu Presidente, não é a pessoa em si, mas o Presidente da ACSS, e que nos diga e que não nos dê uma resposta concreta sobre o que se passou no Hospital de Santa Maria, e isto é pura e simplesmente inaceitável. Eu não... Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Agradecimento extensivo, obviamente, à Sra. Deputada Sofia Andrade, Marta Silva e Alberto Machado. Palavra ao Sr. Presidente da ACSS. Dispõe de 4 minutos com a tolerância da mesa, de uma vez que concluiremos a audição com a sua resposta. Faça favor. Enfim, começando pela Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, eu gostava de deixar muito claro um aspecto. Eu sei que todos nós, cidadãos, queremos perceber o que é que se passou, mas não cabe à ACSS permita-me, Sra. Deputada, não cabe à ACSS fazer juízos de valor sobre algo que está em investigação pela IGAS, a quem cabe, e é importante dizer isto, a ACSS não tem a responsabilidade disciplinar perante trabalhadores das ULS e, portanto, a ACSS, o acompanhamento que faz, estamos a falar de um orçamento de 15 mil milhões, a ACSS não faz microgestão nas ULS. E, portanto, aqui é um aspecto importante. Há conselhos de administração em cada ULS. Cada ULS tem cerca, enfim, dependendo da dimensão das ULS, 52 serviços clínicos. É importante dizer que cada serviço clínico tem um médico diretor, coadjuvado por um enfermeiro responsável e coadjuvado por um administrador hospitalar. E, portanto, há toda uma cadeia de gestão, de monitorização, que, de facto, tem de ser melhorada. Atenção, ninguém está aqui a dizer que está tudo bem, é muito importante deixar esta mensagem, ninguém está a dizer que está tudo muito bem, que ninguém sabe de nada. Agora, o que não se pode fazer
é querer que matérias disciplinares sejam, senhora deputada, permita-me, que matérias disciplinares sejam tratadas pela ACSS. Veja uma coisa, a senhora deputada, e desculpe o paralelismo, ele dando o desconto que se deve dar a este tipo de paralelismo, a senhora deputada, quando contratualiza uma obra em sua casa, uma obra de grande envergadura, não vai ver com o empreiteiro quais são as decisões do empreiteiro. Se é contrata com ele uma determinada data, que infelizmente sabemos que normalmente nunca corre bem, mas contrata uma determinada data para a obra estar feita, contrata um determinado valor, mas não vai dizer ao empreiteiro como é que ele vai gerir a sua própria empresa. Não vai dizer se quarta de manhã vai o pintor e se quarta à tarde vai o canalizador. E não vai ver se o canalizador fez bem o trabalho ou não, e se cabe ao empreiteiro. E, portanto, o que estamos aqui a dizer, e deve-se dar desconto a este paralelismo que eu estou a dar, mas só para que todos saibamos que a saúde tem entidades que têm responsabilidades disciplinares. Estamos a falar, eu volto a referir, senhora deputada, de um ato médico. A ACSS não tem competência no que concerne a atos médicos. Eu percebo a sua questão e partilho. Se concluir que há aqui matéria disciplinar, matéria de incorreção, eu desconheço se há ou não. Há averiguações a decorrer, deixemos essas averiguações decorrer e depois tirem-se as conclusões. A minha expectativa, na qualidade responsável da ACSS, é que, de facto, há margem para melhoria. Eu recordo só um aspecto muito importante aos senhores deputados. Nós, quando falamos em produção adicional, e mais uma vez, isto não justifica nada, mas permita-me lembrar que nós saímos em 2020, arrastando-se por 2021, isto também permite responder a outras questões que a senhora deputada colocou. Eu estou a responder isto, mas presente com as questões que os senhores deputados questionaram nesta segunda ronda, que é, saímos do período da Covid com toda a sociedade preocupada com a atividade e com a atividade assistencial que não tinha sido prestada à população. Foi dada indicação a todas as ULS, e bem, claro, para, em força, recuperarem o máximo possível daquilo que estava em falta. E, portanto, uma coisa é distinguir o que não correu bem nisso, e, portanto, há pouco a senhora deputada do Chega perguntava, mas, enfim, este aumento, qual é a explicação? Temos de ter presente que depois da Covid disparou a atividade adicional, o senhor deputado falava há pouco na questão dos rácios, disparou a atividade adicional neste pressuposto de recuperação de tudo aquilo que tinha ficado em falta. E sabemos nós que, no caso da saúde, o tempo faz diferença, por um lado, na rapidez com que conseguimos atacar a doença dos doentes, por outro, até na complexidade. Alguém saiu e deixou o telemóvel ali. Se calhar é o alerta, peço desculpa. Bonitinho sim, mas fácil vou continuar. Isto já terminou? Quantos minutos? Pronto, e portanto, partilhando das preocupações de todos os senhores deputados e das senhoras deputadas, quanto, de facto, se este caso nos indicia alguma coisa, e a ACSS, em articulação com as restantes entidades, a IGAS, a Direção Executiva, está a tomar as medidas que estão neste momento ao nosso alcance para procurar assegurar que casos destes, caso venha a verificar que tem alguma natureza disciplinar, como a senhora deputada do Chega estava a dizer, até de matéria financeira e criminal, se por acaso isso vier a verificar, as medidas também serão tidas em conta. Mas estamos também já a olhar de forma crítica para isso. Mas devemos ter todos presente que, depois da Covid, todas as ULS e todos os IPOs, e aqui a ACSS, naquilo que concerne às questões de contratualização, foi-lhes pedido que, por favor, usem todos os meios para recuperar toda a atividade assistencial que não foi assegurada à população portuguesa durante o período da Covid. E, portanto, tivemos aqui uma explosão da adicional e, naturalmente, depois
enfim, a adicional ganha uma preponderância, como o Sr. Deputado há pouco estava a referir, que agora provavelmente merece aqui algum ajuste, mas a expectativa, quer da ACSS, quer da Direção Executiva, é que de facto, e o Sr. Diretor Executivo de seguida poderá falar melhor sobre isso, o SINAC venha a permitir colmatar aquelas falhas ou necessidade também de correção que venham a ser identificadas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Penso que podemos dar por concluída esta. Sra. Deputada Joana Cordeiro pede a palavra para... Sr. Presidente, obrigada. É uma interpelação à mesa, porque acho só que era importante para quem nos ouve, visto que estas audições são públicas, que o Sr. Presidente pudesse explicar, ou acho que também os grupos parlamentares devem explicar, que nós não estamos aqui a fazer nenhuma tentativa de apuramento de responsabilidades criminais ou do que quer que seja. Estamos a fazer perguntas no âmbito das competências da pessoa que temos aqui e, portanto, as perguntas não foram nesse âmbito. Portanto, só deixar claro para quem nos ouve que não foi esse o âmbito das perguntas que nós fizemos. Certíssimo, Sra. Deputada. Vamos então dar por concluída a audição do Sr. Dr. André Trindade, na qualidade de Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, e se os senhores deputados concordarem, é só o tempo de acompanhar o senador à saída, porque já está o Sr. Diretor Executivo do SNS e, portanto, de imediato regressarei para o início da segunda audição.